capítulo 21, e verso 2, quem achou diz: achei. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Senhor, fala com a gente, Senhor. Deus, tem pessoas aqui que vieram aqui precisando dessa palavra. Senhor, fala com eles. Eu sou tão pequeno diante da grandeza do teu amor, e talvez a minha voz, talvez o meu vocabulário é pequeno, Senhor, para transmitir isso para eles, mas que o teu Espírito transmita isso a cada coração, Senhor. Tu tens poder para fazer isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem, povo de Deus. A Bíblia diz que não havia rei em Israel. E aqui começa a bagunça. Atenção, olha na pontinha do meu nariz aqui, ó. Esse nariz pretinho que a terra há de comer, ó. Não havia rei em Israel. E aqui começa uma certa bagunça. O livro de Juízes é mais ou menos assim: não havia rei em Israel. Para quem conhece a história bíblica, uma hora Deus levantava um juiz, o juiz arrumava as coisas. O juiz morria, o povo se desviava. Deus levantava o juiz arrumava as coisas. O juiz morria, o povo se desviava. E assim sucessivamente, como diz meu amigo Maicon, assim sucessivamente. O povo ia de juiz em juiz e foi se afastando cada vez mais do plano de Deus. E aí, nesse capítulo aqui, de 21, aliás, desde o capítulo 19, tem um texto que pouca gente lê, que passa despercebido, e é uma história macabra da Bíblia Sagrada, que, se pudessem, tirariam essas páginas. São 3 páginas da Bíblia que dava tranquilamente para tirar, que não faria falta nenhuma, que é Juízes no capítulo 19, Juízes no capítulo 20, Juízes no capítulo 21. Dá tranquilo para tirar essas páginas da Bíblia. Como é que é? Porque são histórias que a gente não quer lembrar. Que história que é essa? Presta atenção que eu vou contar. Um certo levita morava em Efraim, e ele tinha uma concubina. Para você ver como o povo de Israel já estava tão corrompido, os homens não tinham mais uma mulher só. Ele tinha uma concubina, era tipo uma amante, uma segunda mulher, que de vez em quando ele saía com ela, enfim. Ele tinha uma concubina, e essa concubina traiu ele. Quando ela trai ele, ele não manda ela embora, ele não briga com ela, ele não fala nada, só que ela decide ir embora para a casa dos pais dela. Segundo a lei, essa mulher tinha que morrer, porque adultério era pecado, ela teria que morrer. Mas estava perdido o povo de Israel. O povo de Israel estava sem lei, estava sem ninguém, não havia rei em Israel, diz o livro. E então, essa concubina volta para a casa que era a casa do pai dela. E o homem fica lá sozinho, esse levita, fica sozinho. Ela volta para a casa do pai dela e ela passa lá durante 4 meses. E um dia esse levita se lembra dela e fica pensando: puxa, eu estou com uma saudade dela, eu vou perdoar ela. E vou atrás dela e vou chamar ela de volta para casa. E ele vai. Quando ele chega lá, ele é super bem recebido, porque era uma lei que o povo de Israel fosse hospitaleiro. E ele foi super bem recebido. O sogro dele, o pai da concubina, recebeu ele super bem. E ele ficou lá não 1, nem 2, nem 3, ele ficou lá 5 dias, comendo e bebendo. Todo dia que ele disse assim: olha, eu vou me levantar e vou embora, o sogro dele dizia: não, fica sentado, vamos comer mais um pouco. E ele abria a mão de ir embora e ficava lá, sentado, comendo mais um pouco. Chegou o 5º dia em que ele estava lá na casa desta concubina, do pai dela, e ele disse: olha, você quer ir comigo? Vamos embora, volta comigo. E ela disse: beleza, eu vou voltar com você. E eles decidem sair da casa, mas já era tarde da noite. Eles saíram da casa e já era tarde da noite. Quando eles estavam andando, eles estavam perto de uma cidade chamada Jebus, que hoje é Jerusalém.
O servo que estava com ele disse assim: olha, meu senhor, vamos parar aqui, vamos parar nessa cidade, porque nós precisamos dormir, precisamos descansar, é perigoso andar de noite. Mas aquele levita diz: olha, essa cidade aqui, eu acho que ela é uma cidade de cananeus, não tem crente aqui dentro, não tem israelita aqui dentro, e pode se tornar perigoso. Vamos andar mais 8 quilômetros, que tem uma cidade chamada Gibeá. Repita comigo: Gibeá. Quantos de vocês conheciam essa história de Gibeá? Pouquíssimos. Gibeá. Vamos até Gibeá. Gibeá é 8 quilômetros daqui. E aí em Gibeá tem crente, tem povo de Deus. Gibeá é cidade de israelita. Gibeá era uma cidade que pertencia à tribo de Benjamim. Vamos fazer ligação. Gibeá era da tribo de... Como é que é? Gibeá era da tribo de Benjamim. Lá estava o povo de Benjamim, morando na cidade de Gibeá. Era uma das muitas cidades que os Benjamim ocupavam, os benjamitas. E então eles chegam em Gibeá, e a Bíblia diz que ninguém recebeu eles. Eles foram para a praça da cidade, e ninguém recebeu ele. O primeiro pecado de Gibeá foi não ser hospitaleiro, porque ninguém recebeu eles. Eles ficaram sentados na praça, a concubina, o levita e o servo, e já era tarde da noite. E quando o povo de Israel visse alguém fora na estrada, sozinho à noite, era dever deles convidar para entrar para dentro de casa, para ser hospedado, e eles não fizeram isso. E ficaram lá muito tempo, sentados na praça da cidade, até que passou um idoso, e aquele senhor idoso então convida eles e diz: olha, entrem dentro da minha casa, vamos comer, é tarde, vocês estão na rua. Só que aqui começa um problemão. Quando eles entram na casa, que o idoso lava os pés dele, que ele dá comida para eles, que eles já estão se preparando para dormir, a porta começa a ser socada do lado de fora. E eu não sei se você se lembra quando aconteceu isso lá em Ló, isso dá medo na gente. Lá com Ló, bem no comecinho do Antigo Testamento, quando aqueles homens começaram a bater e chamar Ló para fora, e aqui começa a acontecer tudo de novo. Existiam alguns homens que eram bissexuais, que eles queriam ter relação sexual tanto com homens quanto com as mulheres. E eles começaram a dar soco na porta e dizer: ei, tira esse cara para fora, porque nós queremos ter ele agora. E eles cercaram a casa e começaram a bater na casa. E aquele senhor idoso ficou apavorado, ele disse: por favor, não faça isso. Vocês são loucos, eu não posso deixar esse homem sair daqui, vocês não podem fazer isso, seria uma vergonha. Peguem então minha filha que é virgem, peguem ela, levem ela com vocês, mas não façam isso, porque isso vai me trazer muita maldição. E aqueles homens dizem: não queremos sua filha virgem, nós queremos esse homem. E quando eles dizem: nós queremos esse homem, e aquele levita vê que não tem mais jeito para ele, ele comete um crime que vai ser lembrado ou tentar ser esquecido pelo povo de Israel. Ele abre a porta e joga a concubina dele para fora. E aquela concubina então é estuprada no lugar dele. É uma história vergonhosa. E aquela concubina é estuprada no lugar dele a noite inteira, diz a Bíblia. Durante toda a noite aqueles homens abusaram daquela mulher e deixaram ela no final da noite jogada na porta da casa. Quando ele abre a porta da casa no outro dia de manhã, ela está jogada. E diz a Bíblia que ele chama ela e ela não responde, porque está morta. E aquele homem fica indignado, fica louco. E ele volta para sua casa lá na terra de Efraim. E chegando lá, ele corta aquela mulher em 12 pedaços. Macabro, né? Ele corta aquela mulher em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel, dizendo assim: aconteceu um crime aqui, o que vocês vão fazer por mim? Esses pedaços são os pedaços da minha mulher, da minha concubina, o que vocês vão fazer aqui? Diz a Bíblia que o povo ficou chocado, porque nunca tinha acontecido aquilo em Israel. Se você for ver, no final do capítulo 19, eles dizem: nunca se viu uma coisa dessa desde o dia que Israel saiu do Egito. Nunca se viu uma coisa tão terrível.
entre o povo de Israel. E aí então eles fazem uma assembleia na cidade de Mispá, com a seguinte condição: quem não comparecer, quem das 12 tribos de Israel não comparecer, vai ser morto. Foi a primeira condição que eles disseram: todo mundo tem que estar aqui, nós vamos resolver esse problema nessa assembleia na cidade de Mispá. E todos eles então, todos os israelitas se reúnem em Mispá. E a primeira coisa que eles fazem em Mispá é dizer assim: líderes dos benjamitas, fiquem de pé. Entreguem os homens de Gibeá para que nós possamos puni-los. E aqui acontece um outro erro. A tribo de Benjamim aceita punir aqueles homens? Não aceita. Sabe o que eles dizem? Nós não daremos esses homens para ser punidos. Pelo contrário, nós lutaremos por eles. Gente, criminoso. Caras que fizeram vergonha. Mas eles disseram assim: não, nós lutaremos por eles. E foi toda a tribo de Benjamim, e o exército que pertencia a Benjamim, foi para a cidade de Gibeá, lutar lá. E todo Israel se levantou contra Gibeá e contra os benjamitas. Pense isso comigo, seria a mesma coisa que Santa Catarina dissesse assim: nós agora não queremos mais ser do Brasil, quer o Brasil todo, venha lutar com a gente. Lembra quando saiu aquele negócio do Sul é meu país? Pois então, mais ou menos aquilo. Vem todo mundo lutar contra nós ia levar uma surra. Os benjamitas disseram: nós não queremos que esses homens sejam punidos. Nós lutaremos até o final. E foi o que aconteceu. Para encurtar a história, os benjamitas lutaram até o final. E foram totalmente destruídos. A Bíblia diz que todas as cidades benjamitas foram destruídas. Todas. Todas as crianças, mulheres, tudo o que tinha dos benjamitas foi queimado. Benjamim era uma tribo acabada. Das 12 tribos de Israel, se foi uma. Acabou-se. Por quê? Por causa de um crime de alguns homens. Onde é que eu quero chegar? A Bíblia diz, e é isso aqui que eu acho maravilhoso, que foi o texto que a gente leu, que o povo de Deus, quando viu que a tribo de Benjamim havia se acabado, eles choraram amargamente, dizendo: Senhor, não era esse teu plano para nós? Por que uma das nossas tribos se acabou? Eles não sabiam que havia 600 homens que haviam fugido e que haviam sobrevivido de Gibeá. Eles haviam sobrevivido e agora estavam no deserto vivendo escondidos. Quando eles descobrem que aqueles homens estão escondidos, eles dizem: meu Deus, nós não podemos deixar que a tribo se acabe. Eles se arrependem. Eles dizem: nós não podemos deixar que a tribo se acabe, mas nós não podemos dar nossas filhas para eles, porque eles haviam feito aliança de não dar nenhuma filha para nenhum benjamita. Não daremos nossas filhas, quer dizer, vão morrer na casca os homens. Eram rapazes, eram jovens, vão morrer na casca, mulher nossa não tem. E aí eles começam a consultar ao Senhor e a orar ao Senhor, e começam a pedir ao Senhor: Senhor, o que a gente vai fazer? Restaura Benjamim, Senhor. E aí Deus dá uma ideia para algum deles. É um tanto macabra a história, mas Deus tem seus planos. Aqueles líderes perguntam: quem das cidades que não foi para a assembleia aquele dia? E eles descobrem que existe uma cidade chamada Jabes-Gileade, que não foi para a assembleia, ficou em casa, e disse: isso aí não é assunto nosso, não queremos nem saber se aconteceu um crime em Gibeá, isso aí não é assunto nosso. Quando eles descobrem isso, eles dizem: então eles têm que ser mortos, porque foi uma ordem nossa, a cidade que não viesse, o povo que não viesse seria morto. E vai um exército e mata toda a população de Jabes-Gileade, a segunda matança que acontece. Só não matam as virgens, e sobram 400 virgens. Essas virgens irão se casar com esses 400 ou 600 rapazes que sobraram da cidade de Gibeá. Depois eles conseguem mais 200 meninas em Siló, quando eles raptam elas, mas isso é outra história.
Que história macabra, gente. De rapto, de morte. Quando se casam essas 400 virgens de Jabes e Gileade com esses 400 jovens lá da cidade de Gibeá, existe lá um rapaz e uma moça. Esse rapaz, eu não sei se ele era avô ou se ele era pai. A Bíblia não deixa claro. E essa moça, eu não sei se era avó ou se era mãe. Mas eu sei que esses dois, quando se uniram e se casaram, tiveram um filho ou um neto chamado Saul. E aí o resto da história você já conhece. A Bíblia diz que o povo de Israel pede um rei. E aí Deus diz assim, olha, vai lá. Existe um homem aí que vai perder as suas jumentas, e o filho dele vai buscar. Esse filho dele é que vai ser o rei de Israel. Quando a Bíblia diz que Samuel encontra-se com Saul e diz que ele vai ser o rei de Israel, sabe o que Saul diz? O que Saul diz? Não pode. Eu sou de Benjamim. Não pode. Vocês lembram do que a minha tribo fez? Não pode. Vocês lembram do que nós somos culpados? Eu sou da menor tribo. É claro que a menor tribo havia sido totalmente dizimada. Eu sou da menor tribo de Israel. Como é que Deus quer que eu seja rei? Mas ali Deus já estava mostrando sua graça para com o povo de Benjamim, dizendo assim, olha, pode parecer que as coisas se acabaram, mas eu tenho um plano, e esse plano vai até o final. Quando Saul, eu sei que talvez você diga, mas Saul foi um rei mau, mas não importa, porque se tem Davi é porque existiu Saul. Se existe um Davi na vida, é porque existiu um Saul. Você sabe que Saul sai da presença de Deus, e Deus diz, eu não quero mais Saul, mas eu já levantei outro, eu levantei Davi. E aí Davi vai se levantar como o maior rei de Israel. E pasmem vocês, a tribo que mais Deus deu força para que Davi fosse rei em Israel, foi uma tribo piquititinha, miudinha, que se chamava Benjamim. Onde é que eu quero chegar? Deus sempre tem uma segunda chance, não importa o que tenha acontecido. O povo de Israel chorou amargamente e disse, Senhor, restaura a tribo de Benjamim. E Deus restaurou. Senhor, nós fizemos errado, não pode uma tribo se acabar. E Deus ouviu. Eu estou falando aqui com meninas que foram estupradas na infância. Eu estou falando aqui com meninas que sofreram abuso e que estão dizendo, nunca mais eu vou ser feliz, nunca mais a minha história pode ser a mesma, nunca, nunca. Eu posso pular na igreja, eu posso cantar na igreja, mas aquilo que me fizeram nunca tem volta. E Deus está falando hoje com você, porque eu posso restaurar todas as coisas. Eu restauro do abuso, eu faço um milagre em você. Deus, Ele é fantástico para fazer coisas extraordinárias. Da tribo de Benjamim, a tribo dos bissexuais, a tribo daqueles homens que mataram aquela mulher de forma brutal, aquela tribo que o povo de Israel tentou esquecer. Daquela tribo, gente, saiu o apóstolo Paulo, grande teólogo, homem de Deus, que depois mais tarde em Romanos no capítulo 11 e verso 1, ele diz assim, gente, não esqueçam, eu sou Paulo, mas eu sou da tribo de Benjamim. Não esqueçam de onde eu estou saindo. Jesus está me tirando do lugar de onde era para ser desprezado. Mas o Senhor é capaz de fazer do desprezo um milagre. Eu sei que é tão simples essa palavra, mas eu sei que tem gente precisando ouvir isso aqui. Eu pequei tanto, nunca mais. Eu já me sujei tanto, nunca mais. As coisas que eu faço, que só eu sei,
eu nunca mais vou conseguir me livrar disso, eu vou morrer nisso. Vai morrer nada. Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Deus é perito em fazer de tragédia histórias de milagre. Lembram de Davi e Batseba? Para que tragédia maior do que Davi e Batseba? O homem está lá, vê a mulher tadinha, inocente, tomando um banho, inocente, gente. Ela não estava se exibindo, tem gente que diz que ela estava lá se exibindo, ela não estava se exibindo, ela foi inocente. Tipo, você esqueceu a janela aberta. E ele olha e se sente atraído e chama ela vai porque ele é o rei. Os dois pecam, e aí o resto da história você sabe. Ela fica grávida. Davi chama Urias, tenta embebedar Urias, para que Urias vá para casa, para que ele durma com a mulher, para que pelo menos ele faça encobrir aquele assunto, mas não consegue, Urias não vai. Então ele manda Urias para frente de batalha, Urias é morto. E então Davi traz ela para o palácio e se casa com ela. E aí Natan se levanta e diz, ai. Aí Davi diz, pequei. E Natan diz, já está perdoado o teu pecado. Fica tranquilo. Deus é perito em fazer desastres se tornarem milagre. E aí é engraçado que aquele filho morre, mas o próximo filho se chama Salomão. Salomão é filho de um casal que não era para estar casado. E se você for lá em Mateus no capítulo 1, você vai encontrar na genealogia de Jesus o nome de quem? Batseba, a mulher que foi seduzida ao palácio, que adulterou com o rei Davi, mas que agora está na genealogia. Gente, está na genealogia, é uma honra, ainda mais é a genealogia de Jesus. E quando a Bíblia relata que Batseba, ela é uma das mães de Jesus, ela está na lista das mães de Jesus, quando eles colocam o nome de Batseba, Deus está dizendo para mim e para você assim, não há desastre que eu não transforme em milagre. Pode uma mulher que caiu em adultério se tornar uma das mães? Pode, porque Deus pode todas as coisas. Gente, a Bíblia é tão cheia de histórias assim. E eu quero encerrar essa reflexão falando com aqueles que pensam que o pecado não tem mais jeito, não tem mais perdão. Eu já fui assim. Talvez você tenha desejos. Deixa eu falar o que Deus manda eu falar aqui. Você crê que Deus fala? Talvez você tenha desejos homossexuais. E você diz assim, Senhor, eu sou um imundo, eu sou uma imunda. Eu venho para a tua casa e quando eu estou sozinha, quando eu estou sozinho, o Senhor sabe disso. E Deus hoje está te dizendo assim, chore, como Israel chorou naquele dia, porque eu sou capaz. Eu sou capaz de transformar qualquer tragédia em milagre. Você pensa que Deus não dá uma segunda chance? Deus dá. E não só uma segunda, Ele dá uma terceira, uma quarta, uma quinta. É tão engraçado, eu estava pensando esses dias, o quanto Deus é maravilhoso. Por que existe misericórdia, gente? A misericórdia existe porque existe pecado, porque senão não precisava de misericórdia. E a gente só sabe que existe misericórdia porque nós somos pecadores. A graça de Deus só se apresenta porque existe pecado. A graça de Deus só vai superabundar porque um dia abundou o pecado. Eu não estou dizendo para você se afundar no pecado, eu estou dizendo para você que se você está no pecado hoje, afundado no pecado, Deus vai te tirar daí, vai te dar um banho de graça e vai te levantar. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça é infinitamente maior do que qualquer pecado, infinitamente maior.
tem que querer. Tem gente que pensa, quanto mais santo eu for, mais Deus vai me querer, mais a graça de Deus vai se manifestar em mim. E eu já falei aqui nesse altar e eu vou repetir, a graça de Deus, ela é como água. Quando você toma banho, a graça de Deus, a água não vai subindo, ela vai descendo, ela entra no ralo e vai embora. E aonde tiver um buraquinho na parede, a água vai escoando, a água vai saindo. Ela procura uma saída, ela procura um lugar que seja mais baixo. Assim é a graça de Deus. Quanto mais baixo você for em seus pecados, em seus erros, em suas misérias, mesmo lá, a graça de Deus te alcança. Mesmo lá. Mesmo lá. Aleluia. Gente, se tem uma pessoa aqui e eu sei que tem, uma pessoa só, se tiver uma pessoa só, que essa palavra está sendo dirigida, eu já estou assim, super satisfeito. A graça de Deus hoje se estende para você. Deus sempre vai ter essa chance para você, sempre. Eu me lembro de uma história de Thomas Alva Edison. Todo mundo conheceu Thomas Edison. Se a gente está debaixo da iluminação, é porque Thomas Edison inventou a lâmpada. Thomas Edison, no tempo em que ele, depois de muitas tentativas, foram mais de 150, diz a história, para poder criar a lâmpada. Depois que ele criou a lâmpada, um funcionário dele foi colocar a lâmpada no alto, foi pendurar ela. E aquele funcionário subiu na escada e, não sei que jeito que deu, caiu e quebrou a lâmpada. E Thomas Alva Edison ainda não tinha feito a segunda. Ele passou 24 horas trabalhando em cima da nova lâmpada. E no outro dia, quem que ele chamou para colocar a lâmpada? O funcionário que tinha caído e quebrado a lâmpada no dia anterior. Para mostrar que não importa o quanto você erre, Deus sempre vai te dar uma chance se você estiver arrependido. Deus sempre vai te dar uma nova chance, sempre. Fica de pé. Lembra de Pedro, gente? Lembra de Pedro? Pedro nega Jesus. Pedro era o cara, né? Ele não quer negar Jesus. De todos os discípulos de Jesus, não podia ser Pedro. Não tinha como ser Pedro, gente. Pedro era aquele cara que dizia assim, eu vou contigo até o final, não tem volta, eu vou contigo. Aí Jesus diz assim, gente, eu estou indo para a morte, você sabe como é que é, meu plano é morrer, sabe, né? O plano do Pai lá em cima é que eu morra na cruz. Jesus, vira essa boca para lá. Pedro era desse tipo. Com nós não tem esse negócio de fraqueza, nós somos tudo macho, nós aqui não morremos em cruz, Jesus. Nós aqui reinamos, nós aqui triunfamos. Aí um dia Jesus disse para Pedro assim, Pedro, antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes tu vai me negar. Que isso, Jesus? Vou contigo até a morte, tu vive falando essas coisas, tu tem mau agouro, Jesus. Eu vou contigo até o fim. Daí você lembra o que acontece quando Jesus é preso? Primeiro que Pedro tenta cortar a orelha do Malco. Corta, né? Chega a cortar a orelha do Malco. Daí Jesus vai lá, prende a orelha de novo, cola. Pedro dá um sinalzão de valentia. Ele pensou que aquilo ali ia acabar com tudo. Que pronto, o pessoal ia ficar com medo. Opa, ele sabe mexer em arma. Mas Jesus mesmo assim é preso para cumprir o plano de Deus. E aí então Pedro vai para o pátio, quando ele vê que não tem mais volta, que Jesus foi preso mesmo, que Jesus falou que ia ser preso, que ia ser morto, não tem mais volta. Ele fica pensando assim, meu Deus, onde é que eu fui meter? Onde é que eu fui amarrar o meu burro? Onde é que eu fui meter a minha fé? Não é que ele estava falando mesmo a verdade? E aí Pedro fica de longe, Jesus está lá, Pedro está do outro lado, e Pedro está se aquecendo na fogueira. E aí você já sabe a história. 3 vezes Pedro nega Jesus. Alguém vem e diz, ei Pedro, rapaz, tu fala parecido com ele. Não tenho nada a ver com isso. Não conheço. Mas tu é um deles, eu vi, não tenho nada a ver com isso. Tem alguns historiadores que dizem que Pedro blasfemou, ele falou palavrão
para mostrar que, tipo assim, eu estou desconvertido, qual é? Não tem aquele desconvertido que, tipo assim, ó, galera, estou desconvertido, viu? Pedro fez, ele fez tudo para poder mostrar assim, ó, eu não sou desses. Mas aí o galo canta, e tem gente que pensa que era o galo, de verdade. Não, o galo era um sinal de recolher, tipo um toque de recolher. E aquele toque acontece, e aí Pedro se lembra. Eu disse que não ia trair, eu disse que não ia negar, e olha só o que eu fiz. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para ele. Porque Jesus ouviu o galo, Jesus já sabia que ele tinha. Jesus olhou para ele, a Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Passa-se o tempo, Jesus morre na cruz. Jesus ressuscita, e onde é que está Pedro, gente? A Bíblia diz que Pedro estava pescando, voltou para a profissão antiga, desistiu. Ele disse que eu neguei Jesus, eu pequei contra Jesus, eu não tenho mais chance. Os outros discípulos pelo menos ficaram quietinhos, não foram com Jesus até o fim, mas pelo menos ficaram quietinhos. Eu neguei Jesus. E aí Jesus aparece para os discípulos e diz assim, ó, pessoal, vamos marcar uma jantinha lá na beira da praia. Digam para Pedro que eu vou estar lá. Jesus não disse para assim, ó, digam para os discípulos, ou chamem, não, Jesus disse assim, ó, digam para Pedro que eu vou estar lá. E Pedro está lá, pescando, e Jesus aparece na beira da praia. Eu fico pensando na cara de Pedro. Eu, hein? Vou fingir que não vi. E a Bíblia diz que Jesus, então, chega perto de Pedro. E aí Jesus diz, Pedro, tu me amas? Jesus não fala mais nada, gente. Jesus só diz, Pedro, tu me amas? É engraçado que para nós, amas, é tudo igual. Mas Jesus diz assim, ó, Pedro, tu me agapaó? Tu me ama de verdade? Tu morreria por mim? Aí Pedro diz, Senhor, eu te fileó, eu sou teu amigo, eu gosto de ti. É a mesma coisa que uma namorada perguntar, tu me ama, amor? E ele diz assim, pois é, eu até que gosto. É a mesma coisa. É a mesma coisa, gente. Quebra. E aí, mas ele está dizendo isso, gente, porque ele sabe, ele está lembrando, Jesus está ali, está vivo. E ele lembra do que ele fez, gente. Ele ajudou Jesus a ir para a cruz por causa da traição, do que ele negou. Ele não fez nada por Jesus. Ele que disse que ia até o fim, mas não foi. E aí Pedro responde, Senhor, eu te fileó, eu sou teu amigo, mas eu só gosto, eu não consigo amar esse agapaó aí, de ir até o final, de morrer por ti. Era mentira, eu não consigo. Eu só consigo te fileó, tipo assim, eu gosto de ti, eu te admiro, mas deixa eu ficar aqui pescando, eu não vou mais fundo que isso, não. Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me agapaó? Pedro já vai ficando brabo, Senhor, eu te fileó. A terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me fileó? Não é nem uma pergunta, é mais uma afirmação. Pedro, tu só consegue isso, né, Pedro? Aí Pedro diz, a Bíblia diz que Pedro baixa a cabeça e diz, Senhor, tu sabe todas as coisas. De ti eu não consigo esconder nada. Tu sabes quem eu sou, porque tu já disse antes que eu te negasse, tu já disse que eu ia te negar. Tu me conhece, tu me vê do avesso, Senhor. Eu só consigo te fileó, eu só consigo gostar de ti. Agora, aquilo que eu falei lá, esquece, eu não vou até o fim. E Deus diz assim, Jesus diz assim, Pedro, eu vou te dar uma chance. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus, eu acabei de negar. Fui eu que pequei, eu acabei de me masturbar, eu acabei de ter relações sexuais com a minha namorada. Jesus, você viu o que eu acabei de fazer? Eu sei que você está triste e está arrependido.
Vai, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas coisas. Você, quando era menino, olha, você ia para onde você queria, você era jovem, ia para onde você queria. Vai chegar um dia que vão te levar para onde você não quer. Quer dizer, Pedro, você já errou tanto, mas eu vou te dar a chance, Pedro, de além de pastorear a minha igreja, você morrer por amor a mim. Você vai ser fiel como você deseja, Pedro. Você vai ser fiel até o fim, Pedro. E diz a história que Pedro morreu, e ele disse que não podia morrer como Jesus. E diz a tradição que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, dizendo: eu não posso, eu não sou digno de morrer como meu Jesus. Vem para frente, você que quer essa nova chance de Jesus. Ele está te dando hoje. Ele está perguntando: tu me amas? Aí você diz: Jesus, eu só consigo isso. Ele diz: você está triste porque só consegue isso? Vem para cá, eu tenho mais, você ainda vai ser fiel, você vai experimentar uma vida nova comigo, você vai conquistar essa fé que você tanto deseja. Aleluia! Aleluia! O mesmo Deus que ergueu a sua mão de misericórdia para uma tribo inteira chamada Benjamim, e de 600 homens, suscitou rei de nação, teólogos, rainhas como a rainha Esther. O mesmo Deus que um dia estendeu a sua mão para Betseba e Davi em seu perdão, o mesmo Jesus que perdoou a Pedro, Ele estende a sua mão para você hoje e diz: eu sei quem você é, Nelson. Eu sei quem você é, Agenor. Eu sei quem você é, João. Eu sei quem você é. Eu te conheço do avesso. Eu sei o teu pensamento antes que dê a faísquinha e ele apareça na tua cabeça. Eu já conheço ele. E hoje eu te dou chance porque eu conheço o teu coração. Vem mais. Alguém quer aceitar Jesus como Salvador? Alguém quer receber esse Jesus que perdoa todo e qualquer passado e pecado? Talvez você, sei lá, sofreu abuso na sua infância, teve experiências que você nunca... Olha, se você pudesse apagar da sua vida, você apagaria. Deixa isso com Jesus. A tribo de Benjamim era para estar apagada da história, mas até hoje Benjamim é lembrada, porque Deus é um Deus de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de 10ª chance. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Alguém que deseja aceitar a Jesus hoje? Alguém? Reconciliar com o Senhor, voltar para Jesus? Alguém? Vem para cá. Não tenha vergonha, Deus quer te dar uma chance. Você que pensa que não tem chance sim. Sempre vai ter volta se você estiver na mão de Deus. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu não estou falando só com jovem, eu estou falando com gente que já faz tempo que está na igreja e que diz assim: aquele meu pecado foi grande, não tem mais perdão. Todos os outros têm perdão, aquele não tem. Jesus está te dizendo: não há pecado que eu não possa perdoar. Meu sangue é poderoso. Uma gota só do meu sangue, diz Jesus, é poderoso para apagar todos os pecados do mundo. Eu quero orar com vocês. Confesse quem você é. Diga para Jesus: Jesus, eu sou isso. É isso aí que eu sou. Mas eu sei também que a tua misericórdia é tudo isso e muito mais. Eu quero alcançar essa misericórdia. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Pai querido, nós oramos a Ti agora, Senhor. Nós como jovens da igreja,
pessoas que conhecem a Tua palavra, pessoas que falam todos os dias que o Senhor nos ama, mas nós estamos vivendo vida, Senhor, que talvez desacreditem na Tua misericórdia. Senhor, Tu estendesse as Tuas mãos para Gibeá, e aquela cidade foi mantida. Tu estendesse a Tua mão para a tribo de Benjamim, e aquela tribo foi mantida. Tu tens projetos maravilhosos, Tu tens projeto fantástico para a nossa vida, e nós sabemos que isso que nós estamos vivendo não vai nos destruir. Senhor, restaura essa vida hoje, Senhor, assim como Tu restauraste a tribo de Benjamim. Restaura, Senhor, essa vida agora. Mostra para eles a Tua misericórdia. Mostra, Senhor, mostra para a Tua igreja a Tua misericórdia. Tu não é como nós, que no primeiro erro abandona, não. Por maior que seja o erro e a vergonha, Senhor, Tu ainda é capaz de transformar essa vergonha em vitória para a glória e louvor do Teu nome. Nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se abracem, gente, se abracem, aonde você estiver. Diga: esse Deus é o Deus de uma nova chance. É o Deus de uma nova chance. É o Deus de uma nova chance. Ele estendeu sua chance para mim. Ele estende sua chance para quantas vezes você precisar. Aleluia.